Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Noite de quinta-feira, chegando aí no último final de semana do mês de março. Estamos aí na entrada no outono, mas parece que o verão persiste em permanecer, porque tem feito bastante calor aqui na região da Baixada Santista. E vamos lá, né? Vou sair um pouco do foco do meu querido Santos Futebol Clube e falar de seleção brasileira, né? Hoje eu assisti o jogo da seleção brasileira. Sim, hoje eu assisti, porque né, hoje o Brasil, para usar um termo do passado, hoje o Brasil não enfrentou uma seleção caça-níquel, hoje o Brasil enfrentou uma seleção que preste, né? Hoje o Brasil enfrentou uma seleção top 3, né? Enfrentou a França, que é a terceira que é realmente a terceira colocada no ranking da FIFA. O Brasil é quinto, né? Não sei como é que o Brasil consegue ser quinto, né? Porque vitória da França por 2-1, um jogo amistoso, né? Penúltima data FIFA de amistosos, né? Antes da Copa do Mundo, tá, vai começar em menos de 3 meses. Né? Não estou surpreso por essa derrota. Não tô. O jogo foi na cidade de Boston, né? Na costa leste americana. Fica ali perto de Nova York, perto de Washington DC, né? Não estou surpreso porque o Brasil hoje não está no nível da França, tá? A França está num nível bem acima do Brasil, tá? É um trabalho sólido do técnico de Deschamps, um trabalho de mais de 10 anos no comando da seleção francesa, contra um trabalho que, quando o Carlo Ancelotti chegar com a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo, não vai ter um ano, né, de comando na seleção brasileira. Então não estou surpreso não, tá? A França hoje está num nível superior ao Brasil, mostrou isso durante os 90 minutos, né? O Brasil passou praticamente 35 minutos do segundo tempo com um jogador a mais em relação aos franceses, né? Teve um jogador, teve um zagueiro expulso, mas mesmo assim não conseguiu sequer empatar o jogo, tá? E vamos lá, né? É um trabalho que eu não falei, né? Um trabalho, de um lado, um trabalho que tem vários anos para conseguir, para ter uma consistência, tá? Do outro lado, uma contracultura do imediatismo, né? Porque no futebol brasileiro, né? O Carlo Ancelotti, o técnico italiano da seleção brasileira, está tendo que lidar com isso, né? Tem que lidar com esse imediatismo, né? Salvo se ele permanecer mais 4 anos no comando da seleção, quem sabe realmente para 2030 ele consiga chegar forte, firme e forte com a seleção brasileira na Copa do Mundo, porque para mim o Brasil não tem o futebol coletivo para encarar hoje seleções como a França, né? O jogo de hoje mostrou, como a Argentina, Espanha, são 3 seleções que têm um futebol coletivo melhor do que o do Brasil, né? Que nem, vou falar, que nem o Didier Deschamps. O Didier Deschamps, ele assumiu a seleção francesa ali naquele período entre 2010 e 2014, Copa do Mundo da África do Sul, Copa do Mundo do Brasil. Pegou uma situação de crise no futebol francês, né? Porque a França fez um fiasco, fez um papelão na Copa da África. E aí assumiu, né? Ele pegou ali o auge da geração de jogadores como Paul Pogba e Griezmann, né? E na Copa do Mundo 2014 ele conseguiu avançar até as quartas de finais, foi eliminado pela Alemanha no Maracanã, né? E aí para 2016 ele sediou uma Eurocopa em que ele era um fortíssimo candidato a vencer, né? Chegou na final contra Portugal e perdeu em casa, né? Uma final que tinha tudo para vencer, porque era o melhor time, né, daquela competição, tá? E depois dessa Eurocopa de 2016 começou a trabalhar com uma nova geração, né? Começou a acoplar ali, aí veio o Mbappé, veio a geração de Mbappé, veio a geração do Dembélé, né? Mesclando ali com a geração ainda anterior do Paul Pogba e do Griezmann, e o resultado, o título da Copa do Mundo 2018 da Rússia, na minha opinião, um título merecido, principalmente eles fizeram no mata-mata, né? E aí depois veio mais uma Euro, a Euro de 2020, né? Que eles chegaram até as semifinais, para não chegar na final, né?
E mais uma Copa do Mundo, a de 2022, né? E aí é preciso dizer que hoje, o Didier, no jogo de hoje, o Didier Deschamps ele colocou em campo, os 11 titulares que o Didier Deschamps colocou em campo hoje, tá? 6 estavam na final da Copa de 2022 contra a Argentina, tá? Na minha opinião, a maior final da história das Copas do Mundo, né? 3-3, fantástico, decisão nos pênaltis, a Argentina ganhando, né, da França, né? E das 5 substituições que ele fez naquele jogo contra a Argentina, na final contra a Argentina, 4 participaram também no jogo de hoje contra o Brasil. Tá? E um detalhe, a média de idade dos jogadores convocados por ele não passa dos 30 anos de idade. Tá certo? Não passa dos 30 anos de idade. Tá? E de 2022 para cá, teve uma outra Eurocopa ali no meio, de 2024 também, chegou até as semifinais, né? Aí começou a trabalhar com a geração do Camavinga, do Michael Olise, que hoje jogou muito, arrebentou, né? Esse ponta que joga no time do Bayern de Munique, do Hugo Ekitike, enfim, sabe? É um trabalho sólido, consistente, um trabalho de pelo menos 12, 13 anos, enquanto o trabalho que o Ancelotti assumiu a seleção brasileira em agosto ou setembro do ano passado, entendeu? E está procurando montar um time, tá? Então, não é que o Brasil tem um time horroroso, o Brasil não está no nível da França, tá? Não tá no nível da França, né? Então a vitória de hoje por 2-1, eu creio que só não foi mais porque teve, mesmo com a expulsão do zagueiro lá no começo do segundo tempo, a França ainda chegou no segundo gol, depois do Brasil diminuir, tá? Mas acho que não convia também a França, tá? Apertar o ritmo e fazer mais gol, tá? Se bem que no primeiro tempo a posse de bola da França foi um absurdo, né? Mesmo o Brasil conseguindo marcar bem e tendo a proposta de sair no contra-ataque, né? A França teve uma posse de bola realmente absurda no primeiro tempo, tá? Então, tem 4 jogadores da linha de frente ali, né? O Michael Olise, o Hugo Ekitike, Kylian Mbappé, que dispensa comentário, e mais o Dembélé, que foi eleito, o eleito atual melhor jogador do mundo pela FIFA, né? Esses 4 ali na frente bagunçaram, ainda com apoio dos volantes, né, do Camavinga, do outro que joga, que esqueci o nome, sabe? Nossa, foi um toque de bola bastante consistente, né? O primeiro gol foi a prova disso, né? Uma roubada de bola ali, tirada de bola dos pés do Casimiro, né? O Dembélé conseguiu fazer um ótimo passe entre as linhas de marcações para o Mbappé, né? Os 2 zagueiros brasileiros não puderam fazer nada. Um ótimo arranque do Mbappé, e na cavadinha na saída do goleiro, 1-0, né? Enfim, aí no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, também outra jogada de posse de bola, de toque de bola, de envolvimento, né? O Michael Olise avançou pelo meio, colocou para o Hugo Ekitike também na cavadinha da saída do goleiro fazer 2-1, né? Enfim, sabe, a seleção brasileira não pôde fazer nada, absolutamente nada, tá? O 2-1 parece que até a entrega com o jogo foi difícil, foi equilibrado, não foi exatamente assim, né? O Brasil não fez um jogo horroroso, ruim, só não conseguiu fazer um jogo no mesmo nível, no mesmo padrão que a França conseguiu fazer, né? Eu considero a França uma das 3 candidatas ao título, né? As outras, Espanha, Argentina, pode ser que tenha mais alguém que surja aí no caminho, não sei, né? Mas porque essas 3 seleções têm um futebol coletivo melhor do que o Brasil, né? E o Brasil hoje, a seleção brasileira carece de uma coisa que faz parte do DNA da seleção brasileira, que ter aquele jogador que chama a responsabilidade para si, né? Aquele um ou 2 jogadores ali que realmente estão, sabe, assume o papel de craques do time e chama a responsabilidade, né? O Carlos Ancelotti está procurando trabalhar bem a parte coletiva, tá? Mas ainda falta esse jogador que realmente chama a responsabilidade, né? O Neymar está sem condições físicas no momento de ser convocado, de ser esse cara, tá? E
dentro de campo o Brasil não tem esse jogador, tá? Tem bons jogadores, mas falta um jogador que realmente chama a responsabilidade para si que decida, tá? Mas é um trabalho que, mesmo um trabalho de curtíssimo prazo, é um trabalho que eu considero razoavelmente bom. Pode ainda não estar à altura do que eu poderia esperar, mas é um trabalho razoavelmente bom, tá? Então, que nem hoje, eu acho que o acerto do Ancelotti nos últimos meses para cá foi trazer o Casemiro de volta, tá? Para arrumar o meio de campo da seleção brasileira, tá? Haja vista que antes do Ancelotti assumir a seleção brasileira passou na mão de dois técnicos que foram bastante incompetentes no trabalho. O Fernando Diniz e o Dorival Júnior fizeram um trabalho podre, tá? A verdade é essa, tá? E o Ancelotti, né, depois de resolver a sua situação com o Real Madrid, né, ele assumiu, tá? E tendo que trabalhar aí, tendo que conhecer o elenco, conhecer os jogadores, né? Uma coisa, ele já está, por exemplo, no Real Madrid, acostumado com jogadores brasileiros, né? Teve a época do Milan, que ele foi técnico também no Milan, treinou Kaká, treinou Cafu, né? Foi técnico do Ronaldo, foi técnico do Ronaldinho Gaúcho, enfim, recentemente conhece de perto o Vinícius Júnior, né? O Marcelo, que já não faz mais parte, já se aposentou, o Rodrigo, né, que infelizmente vai fazer muita falta para a seleção brasileira nessa Copa, né? O Rodrigo teve um LCA, né? A mesma lesão que o Neymar sofreu lá atrás, né? Então tá fora, esse ano não joga mais, né? Enfim, mas a vinda do Casemiro para pelo menos arrumar ali o meio de campo foi positiva, né? Hoje ele jogou numa espécie de 4-4-2, né? Ele colocou colocou o Everson, o goleiro do Manchester City no gol. Na lateral direita ele colocou o Wesley, né, que até um ano passado estava jogando com a camisa do Flamengo, hoje está no Roma da Itália, né? Jogou com a dupla de zaga o Bremer, né? Isso aí eu conheço, porque a Juventus é o time que eu torço lá na Europa, né? Então ele é o zagueiro da Juventus. Eu acho que é o zagueiro do Flamengo pelo lado do esquerdo ali, que eu esqueci o nome dele, né? E o lateral esquerdo foi o Douglas, que joga no futebol russo, no Zenit, nunca ouvi falar desse jogador, primeira vez que eu vi ele jogar, né? E Léo Ortiz, né, um zagueiro, né? E na dupla de volantes ali, o Casemiro junto com o Andrei Santos, que é o jogador do Chelsea. Casemiro, por enquanto, é jogador do Manchester United, né? Os meias atacantes pela direita, o Rafinha do Barcelona, pela esquerda o Gabriel Martinelli do Arsenal. Na frente ele jogou com o Vinícius Júnior do Real Madrid e teve outro jogador que agora, cara, me fugiu o nome, tá? Quem fez a dupla de ataque com o Vinícius Júnior ali. O próprio Vinícius Júnior, né, que nunca conseguiu ser protagonista na seleção brasileira, hoje fez uma partida pra lá de horrorosa, né, sabe? O diferencial é que no Real Madrid, além de ele ter um grande suporte de meias ali, né, o Camavinga, o francês, é um deles, né? O Vinícius Júnior, ele é um jogador que toda vez que ele pega a bola, no Real Madrid, ele tenta uma vez, falha, tenta a segunda, falha, vai tentando até acertar, tá? Na seleção brasileira parece que ele tem um bloqueio mental, tem uma trava na cabeça dele que ele ou mal tenta, ou tenta poucas vezes, e nas poucas vezes que tenta, toma a decisão errada, tá? Sabe? Ele não consegue, isso atrapalha de ele ser protagonista na seleção brasileira do jeito que ele foi no Real Madrid. Um detalhe, o técnico dele na seleção brasileira agora foi técnico dele no auge dele no Real Madrid, né? Ultimamente o Vinícius Júnior no Real Madrid está tendo que meio que dividir o protagonismo ali no ataque com o Mbappé, e às vezes até está sobrando para ele o papel de coadjuvante de luxo, porque o Mbappé é o grande artilheiro do time do Real Madrid, é o artilheiro da La Liga espanhola, artilheiro da Champions, né, o fazedor de gol, é um cara que chama a responsabilidade, né? Enfim. Então o Vinícius Júnior não consegue ser esse jogador diferenciado a mais que a camisa da seleção brasileira como o Neymar, né?
no seu auge físico, no seu auge técnico, no seu auge de tudo, né? Conseguiu ser, né? Enfim, então tá muito difícil, né? Então, o primeiro tempo ali, o Brasil foi muito defensivo, né? O grande jogador da seleção brasileira ali foi o Casemiro no meio, roubando bola, se antecipando e tudo mais, se bem que no primeiro gol da França ele cometeu uma falha, né? Numa bola que o Brasil tinha impedido o contra-ataque da França ali no meio e tal, houve um corte, e naquela troca de bola rápida o Casemiro meio que não soube, ficou meio que perdido se era para proteger a bola, já tocar de primeira e, né? O volante francês tomou a bola dele e acabou saindo o primeiro gol da França, né? Enfim, mas o Casemiro teve participação chutando a bola de fora da área, né, chutando perigosamente, teve uma participação numa cobrança de escanteio cabeceando, né? O Rafinha, uma atuação bastante apagada, Vinícius Júnior já falei, nem tanto, né? O Wesley tendo uma carga enorme ali pelo seu lado, porque a França nos primeiros 15, 20 minutos atacou muito pelo lado dele ali, e até acabou fazendo falta, né? E tomando cartão amarelo, né? O Douglas, o lateral esquerdo, não sei a que veio, não mostrou a que veio, né? Enfim, o Gabriel Martinelli, até que teve uma boa chance ali de fora da área, uma jogada do Vinícius Júnior, ou seja, a produção da seleção brasileira no primeiro tempo foi muito pouco, né? Mediante o domínio de posse de bola, de consciência de saber fazer com a bola que a França demonstrou, né? Então aí veio o segundo tempo, né? O Wesley sofreu uma falta do Nepomuceno, né? Zagueiro francês, tá? Bem na entrada, bem ali próximo da entrada da área, mais um pouco era pênalti, né? E aí o árbitro foi consultar no VAR, que a princípio tinha dado cartão amarelo, mas aí viu que era chance real de gol, né? Porque o Wesley estava com o corpo realmente apontado na direção da meta, né? Se ele passa ali pelo zagueiro, sairia na cara do gol, né? E vermelho, né? E o Brasil, o Ancelotti fez algumas alterações importantes, viu que o Rafinha não estava legal, colocou o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique aí, Botafogo, campeão da Libertadores, né? E hoje está no Zenit na Rússia, deu mais dinâmica, deu mais saúde, colocou o João Pedro do Chelsea, né? No lugar do que fez, realmente eu esqueci o nome do cara que fez ali a dupla de, acho que é Gabriel, né, do Arsenal, não sei, fez a dupla de ataque ali com o Vinícius Júnior, mas não deu certo. Essas substituições visavam, né, para ver se o Vinícius Júnior destravava, fizesse acontecer. Não, mas tá difícil, realmente tá difícil, né? Não dá para esperar que o Vinícius Júnior seja esse cara, porque ele não consegue ser. Na camisa da seleção brasileira, parece que tem alguma trava na cabeça dele, algum bloqueio na mente dele que ele não consegue, parece que ele sente o peso da camisa, né? Coisa que o Rodrigo, que não vai poder ir para a Copa, né, não chega a ter tão talentoso com ele, já não tem esse problema, né? O Rodrigo parece que ele não sente o peso da camisa da seleção. Por isso que o Rodrigo, na minha opinião, vai fazer falta na Copa. Vai fazer muita falta na Copa do Mundo, tá? E aí colocou o Danilo, né, que joga no Flamengo, né, no lugar do Wesley. Tirou o lateral esquerdo lá para colocar um outro jogador lá, acho que é o Ibanez, que joga no futebol árabe, nunca ouvi falar dele também. Enfim, ele fez as substituições realmente achou necessário fazer, né? A seleção brasileira foi mais na base do abafa do que realmente na base da criatividade, do envolvimento, né? E a França se fechou lá atrás, né? Principalmente que mesmo com um jogador a menos, a França ainda conseguiu fazer o segundo gol, né? E o Brasil ainda descontou com o zagueiro Bremer, né? Uma bola que foi levantada na área, uma cobrança de falta, né? O Casemiro escorou para trás a bola, né? E no meio da confusão, no miolo ali, o Bremer acabou empurrando a bola para dentro. Eu acho o Bremer, tá, um ótimo zagueiro, tá? Um zagueiro com uma qualidade técnica muito boa, tá? Altura, velocidade, tudo certo. O problema é que ele se machuca demais, se lesiona demais, né? Ele tem, parece que em média de 3, 4 meses ele tem uma lesão, e isso tem sido muito bote na carreira dele, tá? Eu acho o Breno melhor até do que o Marquinhos, zagueiro do PSG, que na minha opinião é muita mídia e pouco futebol, tá? Então, torço para que o Bremer consiga fazer aí, né,
consiga ser convocado para a Copa do Mundo sem problema nenhum, né? E as melhores chances do Brasil foi justamente envolvendo o Bremer. Só para ver que, em poder ofensivo, o Brasil tá tendo problemas seríssimos, né? Teve uma jogada, acho que do Luiz Henrique, ele chegou na linha de fundo e tal, levantou a bola um pouco atrás da marca do pênalti, chegou alguém entrando na área, finalizando, pegou o torto na bola, quem era esse alguém? Era um Bremer, um zagueiro, tá? O próprio Bremer, no final do jogo, ele criou uma chance de gol, uma chance ali de empatar o jogo, né? Ele deu pinta de que ia chutar a bola, ia dar um chute cruzado de fora da área, mas acabou mais virando um passe rasteiro do que um chute, né? Aí passou pelo João Pedro, passou pelo Vinícius Júnior, nenhum dos dois conseguiu chegar a tempo e empurrar a bola para dentro do gol. Então, chega a ser preocupante essa falta de poder ofensivo da seleção brasileira. Tá? Mesmo o Carlo Ancelotti dando pinta de que quer, de estar trabalhando a coletividade. Né? O Carlo Ancelotti não gosta de ligação direta, não gosta dessa coisa de ficar jogando totalmente pelas pontas, que nem os técnicos anteriores da seleção brasileira fez, né? Mas está faltando realmente montar um time, desenvolver um padrão de jogo melhor definido, principalmente para enfrentar as grandes seleções, tá? As seleções que realmente podem complicar a vida do Brasil dentro de uma edição de Copa do Mundo, tá? Eu acho que essa geração de Endrick, Estevão, João Pedro, para essa Copa do Mundo, ok, vai ser a primeira Copa do Mundo. O Estevão não foi convocado nessa porque sofreu ali um incômodo na coxa e na panturrilha, né? Já desde fevereiro, desde a segunda quinzena de fevereiro já não vem participando dos jogos do Chelsea, né? E eu acho que essa geração aí, esses três, né, o Endrick, o João Pedro e o Estevão, né, para 2030 vão estar melhor preparados para, quem sabe, fazer com que o Brasil ganhe mais um título de Copa do Mundo do que nessa. Nessa está muito difícil, né? Está muito difícil mesmo não só pelo que as outras seleções estão fazendo, mas pelo que o Brasil não consegue fazer para chegar no nível dela. Tá? Então o jogo de hoje foi válido para isso, tá? Vitória merecida da França, tá? O Brasil vai jogar agora na terça-feira em Orlando, na Flórida, contra a Croácia. Croácia que foi a seleção que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. Uma eliminação que eu achei, sabe, tão besta, tinha tudo para avançar, para pegar a Argentina na semifinal, tá? E um detalhe besta, bobo, fez o jogo ir para pênalti e o Brasil perder nos pênaltis. Depois de um lindo golaço, né? Uma jogada linda, tabelinha, drible, conclusão do Neymar, né? Enfim, mas é isso, tá? Valeu! O Brasil finalmente enfrentou um adversário que mostrou a realidade nua e crua do futebol hoje, em termos de competitividade, em termos de agressividade, em termos de tudo, né? Então, é isso, tá? O Brasil não está no nível da França. A França fez por merecer ganhar o jogo. E agora vamos ver aí o que vai acontecer no jogo contra a Croácia daqui a sexta, sábado, domingo, segunda, daqui a 5 dias, né? Tá aí, um grande abraço, boa noite, obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.